no Parque das Conchas. Ah, tá. E aí, galera, o que vocês acham de a gente começar? A gente já está próximo aí de 100 pessoas ao vivo. Eu acho que está bom, já deu 7 horas, né? Vamos começar. Deu 7h03 já. Isso, vamos começar, senão o pessoal fica... Ansioso, Perfeito. né? Eu sei. Tá? Se quiser, então, a gente, começando antes de deixar o Max e a equipe apresentar nossos distinguidos convidados, a gente agradece a todo mundo que está assistindo das suas casas, acompanhando a gente, alguns do Rio, outros de fora do Rio. A gente tem uma segunda live da SCP Live Webinar bem legal preparado para vocês, com ótimos convidados, uns temas bem legais para poder debater. E agora eu passo a palavra para nosso presidente e ou vice-presidente Shinichi e Pedroso, se quiserem comentar algumas palavras. Ok, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer, então, aos panelistas, né? Bruno William, da Shell, o Jean Calvin, da PetroRio, o Pedro Albuquerque, da Petrobras, o Vitor Marquinez, da Surumberger, e o Nelson Rocha, da Halliburton. Tá? E também aos nossos Young Professional, Max, o Rueda e o Thiago, né? E o nosso diretor também aqui, que vai também estar moderando aqui, o Laje. Ok? Bom, então o assunto hoje é o Covid, né? Os impactos, né? E, na verdade, como a gente vai se recuperar disso, né? Não só todos estão preocupados, né? Quem já tem emprego, né? Será que não tem emprego? Então, essa é uma grande dúvida, né? E eu foco principalmente aí no pessoal, né? Que está se graduando, né? E aí atingiu a tempestade perfeita, né? Não só o Covid-19, né? Mas também a guerra entre o OPEC mais e a Rússia, né? Então derrubaram os preços, né? Mas, pessoal, a palavra aqui é esperança, tá? Eu também, quando comecei lá em 1980 na Petrobras, também estava em crise, tá? E aí eu arrumei um emprego, eu sou engenheiro civil, né? E aí eu passei no exame da Petrobras e estou aqui até hoje como engenheiro de petróleo. Então, tem esperança, tá? E de repente é isso, né? Então, a gente tem que fazer das dificuldades, né? Na verdade, uma oportunidade, ok? Obrigado. Max, não sei se Pedroso quer comentar algumas palavras ou quiserem apresentar nossos convidados. Acho que o Pedroso quer falar alguma coisa. Pedroso, acho que está em mudo. Opa, desculpe. Rapidamente, eu gostaria de agradecer os nossos panelistas, os nossos moderadores e, particularmente, a organização, aí, Vitor e todos os Young Professionals. Agradecer muito aos participantes que vieram prestigiar esse evento e apenas realmente referendar as palavras do Schmidt quando ele diz que crises vêm e vão. Né? O pessoal mais da antiga aí já passou por algumas. Nós já vimos o petróleo a $11, na verdade, a gente já viu a $8. Também já vimos a bacia de Campos com lift cost de 3,70 há uns 20 anos atrás. Né? Então, realmente é uma situação de oportunidade. A questão é realmente aproveitar isso e enxergar onde as outras pessoas não enxergam solução para os problemas, e, com certeza, depois de cada uma dessas crises, as coisas ficam mais... a gente volta mais forte. Tá? Então, é isso que vai acontecer, nós vamos voltar mais fortes, né? E lembrar que esse é um grande momento para a gente aproveitar e ganhar conhecimento, difundir conhecimento e continuar fazendo networking, que é muito importante. Então, Max, por favor, conduza aí agora. Obrigado, Pedroso. Laje também, se quiser fazer algumas palavras, alguma apresentação com o Max. Perfeito. Obrigado, Pedroso. Obrigado, Shinichi.
colocaram muito bem aí a mensagem. Bom, pessoal, para dar início ao nosso painel aqui de hoje, eu gostaria de fazer, né, a apresentação dos nossos panelistas e, primeiramente, também, como todos, eu gostaria de agradecer também a presença de todos aqui. Acredito que o expertise que temos aqui é vasto, então, acho que hoje só temos a agregar muito conteúdo e muita experiência para todos que nos assistem. Para começar, gostaria de apresentar o Bruno William. Bom, vou ler aqui a mini bio, né, de cada um. Bom, Bruno William é engenheiro sênior de poços em águas profundas, com 16 anos de experiência, mais de 11 desses na indústria de óleo e gás, trabalhando na Shell no Brasil e nos Estados Unidos. Engenheiro de petróleo por formação na Uniswan, também se graduou tecnólogo em óleo e gás na Unigran Rio. Pós-graduou em geologia aplicada à indústria de petróleo na Uniswan, fez mestrado em design e engenharia de poços pela Robert Gordon University, Aberdeen, UK, e atualmente está finalizando o Masters in Business and Engineering, MBE, em energias renováveis pela Uninter, Houston, USA. Trilhou o caminho de formação da Shell, Round 1 e 2, desde Well Site Engineer até se tornar fiscal líder de sonda, Lead Well Supervisors, com mais de 510 dias de embarque, tendo presenciado uma gama de diferentes operações a bordo de 7 sondas diferentes. Recentemente, migrou das operações para a transformação digital de poços, atualmente em nível global para melhoria de processos e resultados, implementando novas formas de trabalho, aplicações e tecnologia das operações. Esse é o nosso grande Bruno William. Muito bem. Obrigado, Max. Valeu. Agora, bom, apresentar o nosso camarada da PetroRio, Jean Calvi. Bom, Jean Calvi é gerente de postos e subsídio da PetroRio, ocupou diversas posições na companhia, dentre os quais coordenador de perfuração, completação, workover e company man. Com mais de 13 anos de experiência no setor de óleo e gás, se formou em engenharia de petróleo na Universidade de Vila Velha. Muito obrigado, muito prazer em tê-lo aqui hoje, Jean. Obrigado. Bom, agora eu vou ler aqui o currículo do nosso camarada Nelson Armando. Está em inglês, então eu vou ler da forma como está aqui. So, he's a petroleum engineer with 13 years of experience in oil and gas sector. During the start of his career, developed skills as junior reservoir engineer, working for Occidental Petroleum Corp, and developing a project in a new area called in A and B sands in La Cira Infantas field. The target of the project was to increase the reservoir productivity. After that, worked for Colombia Petroleum Company, Ecopetrol SA, looking for new business opportunities, analyzing the production data of mature fields. Jumped to field work, looking for new experience in oil and gas industry, working as directional drilling engineer for Halliburton, Sparrow Drilling. Worked in Sparrow Drilling for 9 years, 6 as a senior general directional driller, and 3 as a senior technical advisor. After that, moved to Brazil as digital solutions leader for drilling, focusing on deep water wells for pre-salt. After that, he was promoted to well construction lead for Brazil for the project management team. Prazer em tê-lo aqui conosco, Nelson. Prazer é meu. Bom, obrigado. Bom, agora apresentando o nosso camarada da Petrobras, Pedro Albuquerque. Graduado em Engenharia Civil pela UFRJ, com especialização em teste de formação pela UFES e com 20 anos de experiência na indústria de petróleo. Iniciou sua carreira em 2000 na Schlumberger Well Services e em 2002 ingressou na Petrobras como engenheiro de petróleo. Trabalhou como engenheiro de perfuração até 2008 na diretoria internacional, onde participou da montagem de operações de perfuração de poços na Nigéria e fez estimativa de custos de perfuração para novos negócios internacionais. Desde 2008, é consultor de contratos de sondagem marítima, com conhecimento do mercado internacional de sondas de perfuração. De 2008 a 2014, coordenou a negociação de serviços de sonda de perfuração na área internacional. Desde 2014, apoia atividades de poços no Brasil. É representante da Petrobras em fórum de operadoras com o objetivo de otimização do uso de sondas marítimas. É membro também do Comitê Permanente de Especificação Técnica de Sonda Marítima da Petrobras e tem recentemente coordenado trabalhos relacionados à otimização do uso de sondas marítimas. Muito prazer tê-lo conosco também, Pedro. Muito obrigado. Bom, por fim, nosso amigo Vitor Marquinhos, da Schlumberger. He's an Ecuadorian mechanical engineer graduated in the Army Polytechnic School in Quito, Ecuador, with a master's in E&P, ISE, and Harriet Watt, who started his career in 2007 with Repsol YPF in Peru and Ecuador, QHSE, well engineering, and workover. In 2010, he joined Schlumberger as a field engineer,
mainly working as a directional driller in different environments. Since 2013, Victor arrived in Brazil and has been working together with different operators such as Petrobras, Equinor, Total, and in the most relevant pre-salt projects, development and exploratory campaigns. Victor, prazer tê-lo conosco aqui, meu amigo. Prazer é meu. Obrigado. E, bom, por fim, gostaria de deixar claro que um disclaimer, óbvio, que todas as opiniões desse evento se referem somente às opiniões dos palestrantes e não de suas respectivas empresas. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Thiago para, começarmos nosso debate dos tópicos acerca do webinar de hoje. Max, boa noite a todos. Então, para começar aqui a nossa mesa redonda, eu convido o Pedro Albuquerque para começar falando aqui do mercado de sondas, como esse mercado está sendo afetado por essa crise e como essa crise se correlaciona com as crises que o mercado já teve nos anos passados. Por favor, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. Pessoal, elaborando essa apresentação, eu vi que alguns conceitos básicos têm que ser explicados para que se entenda como se dá a crise nesse setor. Tá? Uma coisa importante é que esses conceitos são bem simples. Tá? Sonda não se acha em prateleira. Sonda, normalmente, você tem um processo de negociação de um contrato, e quando o contratado nem tem essa sonda e você está negociando, os melhores estaleiros do mundo demoram até 36 meses envolvendo projeto e construção para entregar a sonda. Sonda não é normalmente projetada pelas companhias de petróleo. Sonda, assim, no petróleo, assim, se você comparar, eu acho que a melhor analogia, a melhor diferença aqui para entender essa questão é comparar com a indústria da aeronáutica, tá? Sonda, você tem um estaleiro que constrói navios e ele resolve se especializar em construir sonda de perfuração. Isso não é o negócio dele. O negócio dele é construir navios. Então, normalmente, ele licita um pacote de perfuração e esse pacote de perfuração vai ser entregue a essa sonda. Então, o estaleiro licitou um pacote de perfuração. O estaleiro não presta serviço de perfuração. Quem vai comprar a sonda do estaleiro é uma companhia operadora de sonda, uma companhia de sondagem. Então, essa companhia de sondagem pega esse estaleiro, esse bid pré-fabricado do estaleiro e vê se aquilo ali encaixa ou não encaixa no que ela quer. E, por fim, você ainda tem uma companhia operadora de sonda, operadora de petróleo, e vai discutir se aquele escopo que foi discutido entre estaleiro e contratado, né, a companhia de sondagem, serve aos interesses dela. Então, isso aí também é importante. Tá? Sonda tem ondas de construção. Você não tem, assim como o petróleo oscila, você tem ondas de construção de sondas. Então, você teve ondas de construção que o mercado costuma chamar de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, quinta geração, e a gente chegou até a sexta geração, chegamos até a sétima geração. Até a quarta geração, hoje ela quase não existe mais, tá? Elas foram feitas até o final dos anos 80. A quinta geração foram pouquíssimas sondas que foram feitas nos anos 90. A sexta geração as sondas que surgiram de 2005 até 2011, 2012. E a partir de então a gente tem a sétima geração, que é a mais moderna. Uma outra coisa importante, a operação de sonda é cara. Não é cara só para a companhia de petróleo, que está pagando pela sonda. Se a sonda não tem trabalho, é caro também para manter aquele equipamento. Tá? Então, você tem que ter uma equipe, mesmo a sonda parada, ela vai custar caro. Normalmente, uma sonda está num ambiente altamente agressivo, que é a água do mar. Então, tudo isso aí tem um custo associado. Vai ter que ficar num estaleiro se ela está parada também, isso aí custa dinheiro. Por último, sonda existe investimentos de capital em equipamento de utilização altamente específico. Depois que você compra esse equipamento, ele se desvaloriza rapidamente se você não tiver um contrato para usar sonda. Então, você não vai conseguir vender esse equipamento pelo preço que você pagou originalmente. Tá? Então, isso é essencial para a gente entender e agora começar a falar sobre as crises. Nas crises de 2008, e aí eu vou falar quando eu falo das crises, são as crises mais recentes, tá? As crises de 2008 e 2014, comparando com a de 2016. As crises de 2008 e 2014, elas não impactaram tanto, assim, a de 2008 não impactou tanto o setor de petróleo. A de 2014, você tinha uma condição, devido a toda essa especificidade de sonda, de contratos com grande backlog, de sondas com contrato com grande backlog. O que é um backlog de contrato? É contrato por 5,
4 anos. Então, quando a crise de 2014 aconteceu, boa parte dos contratados ainda tinha um contrato de longo prazo com companhias de petróleo. Então, essa crise não foi tão imediata. Então, assim, no primeiro ano, segundo, claro, você tinha contratados que não tinham por longo período de sono, mas boa parte da frota deles estava contratada. Então, isso aí dava uma certa flexibilidade para eles esperarem. Tá? E essa crise de 2014, o mercado estava começando... Outra coisa que aconteceu interessante é que, quando veio a crise de 2014, você tinha algumas sondas que estavam muito antigas, que devido a um longo período de preço de petróleo alto, não tinham sido sucateadas. Elas eram sondas que já estavam no limite da vida útil delas. Eram as sondas que tinham sido, dessas aí que eu falei, das terceiras, quartas gerações, que tinham sido construídas no final dos anos 70, até o final dos anos 80, que estavam chegando ao limite de vida útil dele e que elas facilmente seriam as primeiras a serem importadas, tá? A partir de 2014. Então, isso aí, você vê que isso aí seria você teve recuperação do investimento e você estaria cortando o custo da sonda parada. Tá? Então, à medida que foi... Nessa nova crise, o que aconteceu foi diferente. Você já não tinha mais esses contratos, pelo menos a carteira das sondas, das companhias de sondagem, não tinham uma composição de contratos de tão longo prazo. Então, esses contratos de longo prazo é como se fosse um hedge. Você não tinha um hedge para esse tipo de coisa. Então, ou um hedge baixo, você tinha a maioria dos contratos hoje são de meses, inferiores a um ano, para depender do cenário de sonda, né? Você tem vários segmentos de mercado, então algumas sondas de tipo outra, você teria alguns contratos de meses. Então, isso aí expõe demais essas companhias. Tá? Outra coisa que aconteceu, como a crise de 2014 já vinha há um bom tempo e o mercado não estava se recuperando, você começou a ter também uma fuga de capital. Tá? Fuga de capital, assim, você tinha uma oportunidade de pegar capital barato até metade do ano passado. A partir da metade do ano passado, o capital começou a encarecer para essas companhias também. Tá? Então, começou a ficar mais difícil o capital, você começou a ter menos, assim, vamos dizer, hedge de contrato de sonda, e você começou a ter hibernação em massa para redução de custo, porque uma coisa é a sonda hibernada, ela é cara, mas ela é sem pessoal, mas com pessoal é muito mais cara. Então, nessa crise, ela pegou de vez isso. Muitas companhias estão sucateando, hibernando as sondas, o acesso ao capital está mais difícil, tá? Muitas delas não têm um contrato de longo prazo a taxas excelentes, tá? A maioria tem contratos de curto prazo, e a gente vê uma situação meio complicada para eles, né? Porque, diferente da outra época que você já tinha sondas e investimentos amortizados para sucatear, dessa vez você não tem uma sonda que está desde os anos 80 para sucatear. Então você tem que cortar na pele, você vai ter que sucatear uma sonda que foi construída em 2005, em 2010, em 2011. Tem sonda que foi entregue em 2011 que está sendo sucateada hoje. Então sondas, às vezes, com 8 anos estão sendo sucateadas. Isso dos grandes operadores, tá? Os menores não estão sucateando porque eles estão numa situação bem complicada. Outra coisa que aconteceu em 2014 que dá um tempero nisso é que muitas companhias renegociaram as dívidas e trocaram dívida por capital, ou seja, o credor começou a ser acionista. Quando isso já estava se reestruturando, você tem essa nova crise também. Então, é bem complicado. Algumas estão num cenário mais fácil, porque o credor antigo virou acionista, e outras estão com uma quantidade de capital relativamente, de dívida relativamente elevada. Tá? Então, também tem esse tempero aí no meio. Então, o que vai acontecer com essa crise depende de quanto tempo, depende do cenário de preços que a gente vai discutir. Se a gente tiver um cenário de preços muito baixo por muito tempo, provavelmente você vai ter um aumento do sucateamento de sondas e provavelmente você vai ter uma concentração no mercado. Merges provavelmente vão acontecer. Se você tiver um processo relativo... e também uma outra coisa importante é não só o tempo que você vai ter ele baixo, mas como é que vai ser o preço baixo, mas como é que vai ser a recuperação depois. Se a recuperação for muito baixa, se você partir de um patamar de
de $25, $30, que é um valor que não paga break-even de vários projetos, de várias companhias internacionais, num cenário, de repente, de 50, 60 ou $70, você vai ter muita gente indo atrás do recurso sonda de uma vez só. Então, isso provavelmente, se você tiver um aumento brusco de preço após esse longo patamar de preço baixo, você também pode ter uma um aumento substancial do recurso sonda num curto espaço de tempo. Eu acho que... Pedro, do mesmo jeito que acontece com as sondas, a gente vê essa questão com as pessoas, né? Do mesmo jeito que está falando em sucatear a sonda, você vê que nessas crises você tem a perda de pessoas na indústria. Então, sim, eu acho que esse é o momento para a gente botar para o nosso segundo tópico, que é o tópico de pessoas, como reter nessas crises talentos e como desenvolver e não deixar a nossa indústria perder esses talentos. Eu ia passar, então, a palavra para o Nelson e deixar também o palco aberto para quem quiser comentar sobre esse assunto. Tá bom, Nelson? Por favor. Sim, pessoal, obrigado aí pelo convite. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar, e para iniciar a falar deste ponto, eu gostaria de iniciar com uma experiência pessoal. Lá nos anos 99, 2000, eu assisti um programa de televisão onde eu vi umas pessoas trabalhando na área de oil and gas. Nesse dia eu falei para meu pai, eu quero fazer isso que fazem esses caras aí, eu quero estudar engenharia de petróleos. E ele falou para mim assim, filho, olha só, hoje o preço do barril está a $10. Você acha que vai conseguir emprego? Você vai morrer de fome, cara. Você tem que buscar outra coisa para estudar. Ninguém vai contratar você. Cara, mas eu tinha certeza que iba a ter uma boa carreira, entendeu? Hoje, 20 anos depois, e três crises, ainda não morri de fome. Então, acho que a primeira coisa é que as pessoas que estén hoje estudando a carreira tenham o convencimento que estão estudando uma boa carreira, sim? Por que eu queria falar disso? Porque no cenário atual, uma das maiores preocupações que tem todas as pessoas é o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com as pessoas que hoje estão saindo da indústria, sim? Eles vão querer voltar quando o setor reative ou eles vão procurar outra coisa, vão querer ficar em outra indústria, sim? O que vai acontecer com os novos profissionais, sim? E eu vou responder o que eu acho. A realidade é que o mundo precisa de energia, sim? Pode ser que hoje a gente esteja experimentando um cenário muito complexo, mas todos estos são ciclos, sim? Na indústria oil and gas, a principal característica são os ciclos, sim? E o ciclo vai finalizar e as companhias vão precisar de pessoas. Obviamente, muitos vão ter receio de voltar, mas vão se precisar de pessoas com experiência, pessoas sem experiência, e a indústria vai se reativar. Então, o convite para as pessoas é continuar se preparando, sim? Continuar estudando e continuar na roda, porque assim, se a gente se preparar, vai ter melhores opções de conseguir emprego quando todo voltar. Um ponto importante é como as empresas neste momento vão a reter talento, sim? O principal assunto hoje é que as empresas vão se reorganizar, sim? E depois seguramente vão implementar ações para essas pessoas que vão a ficar, dar o melhor treinamento possível para continuar. E depois, quando todo reativar, obviamente, essas pessoas que fiquem vão a trazer mais pessoas que consigam continuar crescendo as companhias. Então, o mensagem hoje
hoje que eu quero dar para vocês é que continuem estudando, continuemos trabalhando e muito seguramente depois tudo vai voltar à normalidade e a gente vai continuar em uma indústria que é muito boa e que tem dado muitas coisas para a humanidade. Esse é um mensagem que eu queria dar hoje na parte de retenção de talento e pessoas. Muito bom, só complementar. Mas gostaria, então, de falar um pouco sobre experiências profissionais que tiveram nas últimas crises e como isso afetou as carreiras. Acho que era legal ter contrapontos nesse. Eu queria... desculpa. Eu só queria aproveitar para dizer que eu entrei no petróleo depois de uma crise como essa. Tá? É um momento, assim, o petróleo sempre foi um lugar difícil. Tá? Não é uma carreira fácil, mas quando fez realmente a diferença foi quando, assim, é de altos e baixos. E você entrar na baixa, às vezes é muito bom, porque você já vai ter aprendido no momento de alta. Então, é um momento de você se destacar, um momento de alta. Tem que aproveitar esse momento, se dedicar bastante, porque quanto mais baixo for o preço, mais rigorosas são as companhias em relação aos resultados, mas é compensador se você passar por essa etapa aí de preço mais baixo. Tá? Em momentos de ascensão de preço, se a história repetiu o que aconteceu no passado, é bem compensador. Eu só queria acrescentar aí o que o Nelson falou. Eu acho que é muito importante também a mentalidade com que essas novas pessoas vão entrar nessa indústria, né? Acho que depois a gente vai conversar mais um pouquinho, né? Mas a gente tem uma indústria em que a gente, comparada com outras indústrias de tecnologia, a gente está ficando um pouquinho atrás, por vários motivos, né? Pelos ciclos que a gente tem, de baixa, alta. Teve gerações em que a gente não conseguiu transmitir conhecimento para as gerações novas. Hoje está saindo mais uma geração da indústria do petróleo. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade de trabalhar com essas pessoas que trabalharam nos anos 70, 80, entendeu? E conseguimos adquirir um pouco desse conhecimento. Então, acho que é importante manter esse equilíbrio, né? De que agora é a nossa oportunidade de transmitir esse conhecimento, essa energia para as pessoas que estão chegando agora, entendeu? Vitor, como você bem falou aí da nossa indústria, uma das maneiras também de você atrair boas pessoas, bons engenheiros para a nossa indústria é o lado da tecnologia, né? Então, se a gente cada vez mais aumentar o nível tecnológico da indústria, é uma maneira de, entre aspas, seduzir novos estudantes a seguirem a nossa indústria. Para falar disso, eu ia sugerir que você já entrasse no seu tópico aí de inovações tecnológicas e como isso pode levar ao limite técnico dos nossos projetos aqui no Brasil. Sim, perfeito. Primeiro eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, também ao SPI Brasil. Acho muito legal ter esses momentos aqui em que a gente consegue compartilhar parte do nosso conhecimento, nossas ideias. Mas partindo aí para o assunto, né, das inovações tecnológicas e o limite técnico no Brasil, o que é que eu acredito, né? Normalmente eu gosto muito de utilizar analogias ou comparações, certo? Mas para que mais ou menos a gente tente se colocar, comparem a nossa indústria com as outras indústrias de tecnologia que existem hoje, né? E que a gente está vivendo em uma constante mudança, né? Assim, por exemplo, né? Hoje em dia a indústria automotiva está quase lançando um veículo autônomo, certo? De maneira comercial. Ou a gente consegue pedir comida ou pedir um táxi só com um clique, né? Ou, por exemplo, na Fórmula 1, né? Um carro de corrida, ele vira obsoleto depois de uma corrida. Após uma corrida, o carro já virou obsoleto. São mais de 13.000 partes por carro que devem ser estudadas, trocadas, e essas pessoas se encontram em um loop de melhoria contínua, entendeu? E é dessa maneira que eles conseguem
as equipes que estão na frente, além do dinheiro que eles têm, são as equipes que estão constantemente evoluindo e melhorando. Então, é isso em que a gente está ficando um pouquinho atrás, né? A nossa mentalidade, ela tem que estar aberta e a gente tem que quebrar algumas barreiras, né? Essa situação que a gente está vivendo hoje, essa crise sanitária, acho que é um bom stop na nossa indústria, que vai permitir a gente mudar muitas coisas, né? É um momento em que a gente tem que sentar e pensar em como podemos melhorar. Por exemplo, em nossas organizações, às vezes, né, perforamos um poço, aí depois o primeiro poço exploratório, depois vem a campanha de desenvolvimento, a gente perfora 2, 3 poços, a curva de tempo começa a cair, e a gente fala assim, nossa, estamos perfurando esse poço 40% mais rápido, entendeu? Entramos muito fácil em uma zona de conforto, entendeu? Não sei se isso faz parte da nossa natureza, mas quando a gente atende certo nível, né? Aí a gente fica na zona de conforto e não continuamos com essa energia de continuar evoluindo, né? Falando um pouquinho do Brasil, por exemplo, né? Na indústria do óleo e gás, que, by the way, vocês já notaram meu sotaque, né? Não sou brasileiro, mas sou muito agradecido assim, por tudo que eu tinha aprendido aqui no Brasil, né? Eu tenho conhecido excelentes profissionais na indústria aqui no Brasil e acho que hoje, através desse Covid-19, a gente tem essa grande oportunidade de a gente se reinventar. Eu acho que essa é a palavra, né? Temos que quebrar paradigmas, barreiras, modos de comunicação que a gente tem hoje. A gente está agora em um live aqui, não estamos nos nossos escritórios. A gente vai ter que repensar se todas aquelas reuniões de operações, todos os dias, que demoram 2 horas do dia, são realmente úteis. Ou a gente poderia ter toda essa informação no nosso celular, no nosso iPad, entendeu? Então, a gente precisa entrar nesse loop de melhoria contínua para levar essa indústria a que seja interessante para os novos investidores, né? Porque hoje a gente tem emprego graças a quem acredita na gente, né? Os investidores colocam dinheiro nas nossas companhias para ter um certo profit, certo? Se a gente não consegue que a nossa indústria seja interessante, a gente tem sérios problemas, entendeu? Então, acho que precisamos começar a ver novos digital enablers, por exemplo, processos digitais, inteligência artificial, como mudar a segurança das pessoas que estão trabalhando nas nossas sondas, etc., né? Eu tenho um exemplo, né? Por exemplo, para que todo mundo entre em um pouquinho mais de contexto, né? A gente tem uma nova broca, uma tecnologia, certo? E essa broca tem cortadores especiais, novos, um modelo diferente, etc. Assim. Aí, normalmente, quanto custa um teste dessa broca na sonda? Custa provavelmente 10 dias de operação, sim? Entre a gente descer acá no pré-sal, o pré-sal está a 6.000, 6.500 metros, né? Você desce, utiliza a tecnologia, provavelmente ela funciona, não funcionará, aí você tem que pagar para ver. Por que não montar, por exemplo, um mundo virtual com tanta informação que a gente tem? A gente não está sabendo utilizar toda aquela informação que temos de registros de MWD, LWD, Wireline. Poderíamos montar rochas virtuais, testar uma broca 20, 30, 40, 50 vezes até que ela se ajuste melhor, certo? Em esse cenário e depois partir para um teste. Todos esses detalhes ajudariam muito para que os nossos custos sejam menores e a gente seja mais atrativo, seja mais eficiente, entendeu? Então, todos esses processos inovadores teriam que entrar na nossa indústria, né? E falando um pouquinho do limite técnico do Brasil, eu acho que nas bacias em que eu trabalhei, venho trabalhando com os nossos clientes, a gente ainda está longe do limite técnico. Sempre temos uma
uma oportunidade, algum ponto para melhorar, algum ponto para... Sempre tem alguma coisa. Quando a gente entra nesse loop, acho que podemos conseguir uma melhoria contínua, né? E já perceberam que eu gosto muito do automobilismo, né? Tem um exemplo, que é as paradas de pit stop. As paradas de pit stop, não sei, 10 anos atrás, elas demoravam 7 segundos. Era quase impossível ir para 4. Fomos para 4. Depois, não, 3 é impossível. Já foram para 3, 2.5. Hoje, uma parada de pit stop, o recorde, tem 1.82 segundos. E ainda tem espaço para o limite. Então, eu quero que as pessoas que estão aqui ou que estão escutando aí a gente tem que transmitir isso, a gente tem que se reinventar para continuar a melhorar, para continuar nessa melhoria contínua. Caso contrário, a gente não vai ser uma indústria interessante, entendeu? Eu tenho um comentário aí para complementar um pouquinho. A verdade, o meu comentário é que a área offshore do Brasil é uma mais desafiadora do mundo, e sobretudo a parte do pré-sal. Até agora tem sido implementar muitas tecnologias. O objetivo dessas tecnologias era diminuir os NPTs, incrementar a performance, mas na experiência que eu tenho, um ponto-chave é a integração entre as companhias operadoras e a companhia de serviço. ¿Sí? Isso também tem que incluir as companhias de sondas. ¿Por que eu falo isso? Porque em uma operação de perfuração, se você faz uma análise dos tempos, ¿sí? 30% dos tempos são tempos de perfuração mesmo, e outros 70% correspondem ao flat times. Então, você tem que trabalhar muito forte na parte do flat time para conseguir diminuir esses flat times. ¿Sí? Então, por isso eu falo a importância de trabalhar juntos, as companhias operadoras, as companhias de serviços, para essa redução. ¿Sí? Como pode ser feito isso? Você pode ter iniciativas para monitorear as descidas do VHA, monitorear as descidas do revestimento, ferramentas para monitoramento dos tempos de circulação. ¿Sí? Todas essas iniciativas contribuem a diminuir os flat times e, ao final, você vai ter um menor custo, ¿sí? De metro perforado. Ou seja, você vai investir em tecnologias que vão diminuir o custo métrico. Ao final, você vai ter um saving no projeto. Correto. ¿Sí? Então, eu acho que depois do choque que a gente teve agora com este Covid-19, a gente tem que se reinventar, ¿sí? A gente tem que abrir a inovação, ¿sí? Porque senão a gente vai ficar atrás. Nós, na experiência que eu tenho, quando você tem um pool de tecnologias que você implementa em um poço, normalmente você atende as melhores práticas, alcança seu limite técnico e depois você tem que trazer alguma tecnologia disruptiva para você conseguir bater esse limite técnico. Então, esse processo, como fala Vítor, de continuar melhorando e não ficar na zona de conforto, a gente agora mais que nunca tem que fazer. ¿Sí? Se a gente quer sobreviver nesse cenário que temos hoje em dia, a gente tem que se reinventar o tempo todo. ¿Sí? Se reinventar, se a gente fez uma coisa boa, tem que fazer outra e assim continuar até alcançar a perfeição. ¿Sí? Esse é um comentário que eu queria fazer para complementar aí a mensagem de Vítor. Hoje a transformação digital, a inovação em algumas organizações foi além. Não apenas assim se tratando de pesquisa, desenvolvimento e projetos de longo prazo, que certamente são também muito importantes, mas também na implementação aí de projetos voltados para operações na sonda, com novas metodologias, como metodologias ágil, sprints e também implementando MVPs, aí, né, produtos viáveis mínimos. De tempo curto, nesse caso, ou até mediano, para que dê o seu desenvolvimento. As empresas têm buscado aí soluções que as levem além do que a gente fala do limite técnico, muito bem colocado pelo Vítor. É algo que a gente está sempre buscando, tem sempre mais que a gente possa
vir a fazer, né? Então, existe aí obviamente, até certo ponto, uma aceleração de investimentos em inovação, não apenas no campo, mas também no escritório. Mas, obviamente, o que a gente observa no período de pandemia foi que, em alguns casos, alguns desses projetos de transformação digital tiveram os seus investimentos, escopo, de certa forma, diminuídos. Em alguns outros poucos casos, algumas empresas que optaram pelo oposto, né, por salvar custos em outras determinadas áreas, acreditando no potencial financeiro, no retorno que novas iniciativas que estão em andamento. Esses projetos eles podem ser um mix de diversas coisas, a aplicação de novas tecnologias de poço no campo, a implementação de ferramentas, até para a eficiência de time, tanto onshore quanto offshore, melhorias também no processo de planejamento e execução. Então, existe uma gama de coisas, não só focadas em uma estratégia apenas, mas uma gama de coisas que, combinadas, podem levar a fazer a diferença. Isso que eu vejo acontecendo na indústria. Também é conhecido aí por todos nós, largamente difundido na indústria, que a área de poços, na maioria das empresas, tende a sofrer bastante em momentos de crise, principalmente pelos altos custos associados, né, com as nossas operações como um todo, em todas as empresas, tanto operadoras quanto nossas parceiras. Mas a gente tem visto aí ultimamente resultados impressionantes em termos de tempo e custo na perfuração e completação no pré-sal brasileiro, especialmente devido aí a uma combinação tanto de lições aprendidas, a melhoria contínua que o Vitor mencionou, né, aí, ao longo dos anos, planos de melhoria de performance, desenvolvimento de tecnologia inovadora, projetos de transformação digital em diversos âmbitos, e aí uma coisa que é chave, que é uma ambição de fazer mais do que os equipamentos de poço que estão disponíveis hoje no mercado permitem, né? É isso que gera esse interesse na busca por otimização. Então, quando a gente fala de limite técnico aí, né, a gente está ali em torno de qual é o máximo que a gente pode aproveitar de estratégia e tecnologia de ponta disponíveis, mas a pergunta também o que mais a gente pode fazer, o que mais pode ser feito, como a nossa indústria pode aprender com outros segmentos, com outras indústrias e também ir além. E eu tenho percebido que tem se absorvido muito e aprendido muito para que a gente possa retomar esse tempo que a gente ficou para trás, né, de certa forma. Então, creio que esse seja aí um ponto chave também para fazer a diferença nos resultados operacionais. Eu queria, excelente depoimento aí de vocês, especialmente do Nelson, eu queria chamar a atenção de que realmente esse caminho que ele está falando de reduzir o flat time com uma interação melhor entre a equipe da sonda e os contratados é uma coisa essencial que pode trazer um grande avanço além do que a gente está conseguindo da tecnologia. Tá? Acho que essa interação realmente, a gente tem uma característica de uma indústria altamente compartimentada, o conhecimento é altamente compartimentado, você tem vários provedores de serviço, e quanto melhor for a interação desses provedores em busca de resultado comum, melhor para a companhia, melhor será. Falando de se reinventar, a indústria se reinventar, agora eu chamo o Jean Calvi aqui para falar um pouco sobre novos modelos de negócio, novos modelos de contrato e parcerias, que em períodos como esse são fundamentais para a eficiência do nosso setor. Boa noite. Opa. Primeiro, boa noite a todos. Todo mundo ouvindo aí, podendo delay aqui. Estamos vendo, Ian. Ok. Então, a gente já falou de sonda, falamos de pessoas, falamos de tecnologias. Como a gente junta isso tudo
e chega para o investidor e pede a grana para perfurar, né? Chega para a empresa e convence o board a liberar a grana para perfurar, né? A gente está, né, nesse momento de Covid aí, a gente sabe que a demanda caiu muito aí, o consumo baixou muito. A gente sabe também que vai ter, a oferta vai sofrer, né, vai ter algumas disrupções aí de produção. O problema é que a gente não sabe quanto, né, quanto de oferta aí vai ser cortada no mercado. A gente tem que se preparar para sobreviver aí com um valor de Brent um pouco mais baixo. E as empresas continuam sendo lucrativas, porém, talvez com um pouco menos de lucratividade. E daí a gente tem que realmente se reinventar e sempre estar tentando buscar novas formas de viabilizar projetos. Tá? A gente sabe que o balizador aí para qualquer projeto relacionado à indústria do petróleo e gás é o Brent, e o break-even aí de cada companhia, né? Qual o lifting cost aí para produzir um barril. Então, essa relação sempre vai existir. A gente não quer deixar isso de fora da conta. Mas, para um projeto, a gente vê que 3 pilares fundamentais, né, de tempo, custo e qualidade, né? Esses 3 pilares andam juntos. E a nossa indústria, ela sempre ficou muito atrelada ao tempo. Sempre a gente tem contratos muito ligados a diárias, né? Então, o tempo e o custo, então, andam muito juntos aí. Então, se a gente tem um projeto mais rápido, a gente tem um custo menor, né? Se tem um projeto com um tempo maior e um custo maior. O vilão da história aí são os riscos geológicos e os riscos operacionais. Como é que eu vou mitigar isso? Como é que eu vou diminuir isso dentro de um projeto de perfuração de poço? O risco geológico, a gente sabe que, não vou aprofundar muito, vou mais para o operacional, mas a parte de geologia hoje a gente tem a sísmica 4D, sísmica 3D, a qualidade da informação já é muito melhor, né? Você já tem uma informação sobre a qualidade característica da formação bem mais apurada. E o que a gente trabalha muito forte na engenharia de poço são os riscos operacionais, tá? E esses riscos operacionais, eles trazem custo, né? Quanto maior o risco, você pode ter um custo mais elevado através de um maior tempo aí de perfuração, né? Então, como é que a gente tenta tratar isso dentro da concepção de um projeto? Primeiro, no design de poço, né? A gente hoje tem ferramentas, como o Bruno disse, muito boas aí para simular. O Victor também disse sobre a possibilidade no futuro de simular uma broca numa rocha virtual. Então, isso vai trazer a diminuição de risco, né? Então, a tecnologia tende a diminuir esse risco operacional voltado à perfuração em si, assim como a quantidade de informação que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue projetar um poço com uma base de dados imensa. Então, a gente sabe qual o risco de prender uma coluna, por exemplo, qual o risco de tomar um kick mais assertivo. A gente tem um menor risco, a gente consegue prever algo e, assim, baixar custo. Agora, como é que eu boto isso no papel, né? Como é que eu transformo isso em contratos, né? A gente hoje vê, acho que depois da crise de 2016, qualquer viabilidade de projeto de perfuração ficou mais difícil, né? O Brent chegou em 2015, 2016 a $27. Então, logo depois desse tempo aí, era muito difícil vender qualquer coisa para ou apresentar qualquer projeto que tivesse viabilidade. Então, uma maneira de reduzir o risco é atrelar o tempo, né? Você não atrelar tempo à operação, contratos lump sum, contratos por serviço. Outro ponto aí que é muito positivo, a gente vê aí que na indústria o avanço que está ocorrendo, contratos integrados ou em bundle, você
captando sinergias dentro da própria companhia, né? Você tem companhias com aptidões em serviços muito fortes e você consegue juntar tudo e ter um resultado excelente. Como o Bruno disse, pré-sal sendo perfurado aí menos de 20 dias. Pós-sal, a gente também tem resultado de poços de 4 mil metros em 18 dias. Então, essa questão do tempo e performance é crucial para o avanço da indústria. Eu acho que depois do que a gente está passando, a tendência é a indústria se tornar mais eficiente. Cada vez mais a gente vai estar trabalhando com redução de tempo, com qualidade, né? Porque a gente pode reduzir muito o tempo que a gente tem hoje, utilizando as tecnologias que já existem e incentivando a utilização de tecnologias que vão realmente reduzir ainda mais esse tempo. Então, o ponto-chave nesses contratos, basicamente, é tentar reduzir o tempo, aumentando a performance da operação, né? E a integração da equipe, como já foi citado, é muito importante. Hoje, até as resoluções já pedem a gente que todas as equipes envolvidas no projeto de poço passem por reuniões, né, workshops sobre o projeto do poço. E aí você iguala conhecimento, todo mundo vai ter o mesmo nível de conhecimento e, com isso, se tem uma melhor performance. Eu acho que depois de 2016 já teve um grande avanço de como os poços são perfurados, a gente vê que temos boas performances, e depois depois desse ano, acho que vai melhorar ainda mais. E todas as companhias envolvidas, desde as maiores provedoras, né, de serviço até aquela que vende o parafuso, vai ter que se tornar mais eficiente. Nossa indústria vai ser forçada a se tornar mais eficiente e o caminho que a gente tem é através da tecnologia, né? A gente já está, né, sendo atropelado pela tecnologia e eu acho que não tem muito para onde fugir. Vai ser o guia dos próximos anos aí. Por último, ter uma equipe. Eu acho que sem as pessoas nada acontece, né? Acho que uma equipe bem treinada, bem qualificada, com muita vontade de fazer, que sempre inconformada, sempre dá para fazer melhor, com aquele inconformismo bom, né? Você tem um conformismo bom, saindo da zona de conforto o tempo todo, vai trazer resultados positivos aí para a indústria do óleo e gás e viabilizar o máximo de projetos possíveis aí nos próximos anos. Então, apesar de muita coisa ruim estar acontecendo, acho que depois, como várias pessoas já falaram, Schmidt, Pedroso, a gente vai sair mais forte e vai conseguir viabilizar projetos aí de uma maneira mais efetiva. Lembrando que nossas empresas podem ter uma lucratividade menor, mas vão ainda ser lucrativas. A gente sabe que aquele bordão aí de uma empresa mal administrada, uma empresa de petróleo mal administrada é a melhor coisa do mundo, não existe mais, acabou. Tem que ser muito bem administrada, tem que ter muita eficiência para sobreviver nesse novo cenário que está por vir aí. E eu queria acrescentar um assunto aí, já, muito bom aí, os pontos que você mencionou. Eu acho que essa parceria entre as operadoras e as companhias de serviço é muito importante, né? O contrato, que seria o caminho em que a gente segue, né? As duas pessoas estão no mesmo caminho, tem que ser bem elaborado. Às vezes ele é um pouco engessado e corta um pouco as nossas asas para tentar fazer alguma coisa diferente ou
utilizar alguma tecnologia que provavelmente na concepção do projeto foi equivocada, mas durante a execução você poderia, não sei, incluí-la para salvar um tempo, ou às vezes retirar uma tecnologia que não serve mais. Então, eu acho que, assim, eu acredito muito que mientras mais os contratos sejam mais como fit for purpose para esse tipo de projeto e tenham uma, assim, uma possibilidade de ser flexíveis, acho que ajudaria muito para que a gente consiga ter uma melhor comunicação, uma melhor execução, uma melhor interação para entregar um projeto mais eficiente e mais barato, né? Vitor, você está completamente correto. Acho que tem a questão de performance. Hoje, contratos baseados em lump sum, mas com taxa de performance, com caps de tempo e riscos reduzidos devido às informações que a gente tem. Acho que a indústria, claro que depende muito do tamanho da organização, acho que tem uma organização bem grande, que é mais complexo, organizações um pouco menores é mais fácil você inserir uma cláusula que permita aí uma flexibilidade maior, mas eu acho que vai ser natural essa flexibilidade. As empresas maiores, a gente já viu nessa crise que várias empresas grandes tomaram ações muito rápidas, então a velocidade já está chegando, acho, a todos os níveis aí, e isso vai ser benéfico para todo mundo. A engrenagem tem que continuar girando, todo mundo tem que tentar fazer o melhor de si, buscar, né, o projeto é o motor que roda isso, e todo mundo tem que se encaixar ali, buscando a melhor para o projeto, né? Esquecer a empresa e buscar o melhor para o projeto, que é isso que paga nosso salário. Obrigado, Jean. Muito bom ponto. Voltando agora para o ponto de inovação e transformação digital, eu ia convidar o Bruno para falar um pouco sobre isso. Obrigado. Bom, é óbvio que em tempos de crise, especialmente todas as organizações aí estão tomando medidas, né, em termos de reavaliação da viabilidade dos projetos, o remanejamento e redução de recursos, né, de times também, obviamente medidas de segurança para diminuir os riscos de exposição ao vírus, dentre outras coisas. Todas essas coisas elas impactam projetos, né? Sejam eles de transformação digital ou não. Então, a tão falar da indústria 4.0, a aceleração do desenvolvimento digital se dá principalmente porque foi reconhecido e inclusive mencionado algumas vezes aqui na nossa live que a nossa indústria focou muito, né, em fazer o melhor com aquilo que se conhecia, até mesmo quando a gente falar de uma melhoria de ferramenta, isso sempre foi baseado em boas e mais experiências, ou seja, nas lições aprendidas, né? Isso sim otimizou os nossos projetos e ainda otimiza eles, mostrando resultados, mas, por outro lado, né, se tratando de modernização e digitalização do nosso business, do nosso negócio como um todo, o processo foi bem mais lento, principalmente quando aí comparado com outras indústrias dentro e também fora do âmbito da engenharia. Esse processo de modernização relativamente tardia, eu acho que ele foi e ainda de certa forma, incentivado por momentos de recuperação, ou seja, saídas dessas crises, né? Que, infelizmente, têm sido cada vez mais constantes. Então, o que ocorre é que, uma vez que
se apresentem soluções, né, ou potenciais soluções que possam viabilizar projetos que estão nos limiares ali do seu break-even e que podem gerar uma tração operacional e econômica, desde que se prove, obviamente, que se apresente bons resultados, esses projetos podem se tornar uma boa coisa. Então, o conceito e a abordagem ainda de transformação digital ainda varia bastante de uma companhia para outra, principalmente na abordagem, e além também da gente perceber, principalmente quando a gente conversa, quando a gente participa de grandes fóruns, que cada uma está em estágio diferente de maturação em relação a isso, tá? Mas quando a transformação digital virou aí uma hot word na nossa indústria, ela foi tratada, de certa forma, por alguns players como uma corrida, né? A gente até usou bastante o termo corrida pela transformação digital. E, às vezes, tudo que é muito rápido, né? Toda mudança gera reações, é importante falar disso também. Em alguns lugares existe um certo... E todo mundo que já trabalhou embarcado, que conhece a indústria, existe, sim, um certo old school thinking, que é passado aí ainda de geração para geração nas pessoas. Ele ainda está lá, ainda é encontrado. E isso faz, então, que seja, pelo menos na minha visão, fundamental para se obter êxito com transformação digital, integrar novas abordagens dentro do âmbito da engenharia de perfuração, engenharia de poços como um todo, capacitando as pessoas para que elas se adequem devidamente a essas mudanças, tá? Buscando também aí benefícios tanto para o business, para entrega de resultado, para melhoria de performance, quanto também para quem está executando, né? Muitas das vezes isso ajuda bastante se um processo está sendo facilitado de alguma forma, modificado e moldado para ajudar todas as vertentes do que está sendo feito, ajuda bastante na implementação e no deployment. Então, grandes exemplos disso são, por exemplo, processos que se tornam mais simples, menos burocráticos para quem está executando, com melhor comunicação entre as partes do projeto, incluindo parceiros que são essenciais, que trazem outras visões, trazem outras metodologias e principalmente novas tecnologias também. Essas parcerias são muito poderosas. Integrando também com um melhor resultado, visando o melhor resultado de tempo e custo executado no poço, no fim das contas. Tudo isso através da combinação de estratégias digitais com planejamento, execução de operações de perfuração e completação. Obrigado, Bruno. Eu acho que a gente já tem bastante pergunta. Eu acho que vale a pena a gente, nesse momento aqui, já parar nessa nossa discussão aqui dos temas que a gente propôs e para o que a nossa audiência está querendo saber. Poderia eu complementar um pouquinho aí o que o Bruno falou? Então tá bom. Então complementa e a gente depois passa para o Q&A. Beleza. Cara, uma de minhas apresentações é que um dos grandes desafios que temos na indústria de oil and gas no cenário atual é a redução do custo em toda a cadeia de valor. Menor custo por barril produzido. E em minha visão, nós podemos fazer algumas coisas para reduzir esse custo. ¿Sí? Uno de los puntos que Bruno levantó fue el tema de transformación digital, y en mi visión a gente puede obtener 4 elementos claves para impulsar esa transformación digital. Un punto es planillar los proyectos. ¿Cómo es que a gente consigue integrar todo nuestro time? Eso es geólogos, geofísicos, ingenieros de producción, ¿sí? Para tomar una decisión de un proyecto, ¿sí? Então, a gente precisa ter uma plataforma onde todos eles consigam interagir, trocar ideias, trocar experiências, ¿sí? Outro ponto importante para mim na parte da transformação digital é no desenho do projeto. Da parte de qual é a melhor estratégia para perfurar um poço, qual é a melhor trajetória, o melhor fluido.
¿sí? ¿Cuáles son los mejores parámetros de perforación para tener una o menor NPTs y mayor performance, ¿sí? Eu acho que para responder todas essas perguntas, a gente precisa ter acesso às informações, acesso aos dados, ¿sí? E o ponto aqui é ter a necessidade de ter um banco de dados de fácil acesso, ¿sí? Para que todos podamos tomar decisões na hora. Outro ponto importante que eu queria levantar é a parte de quando a gente está executando os projetos, ¿sí? Que eu acho uma parte muito interessante, é porque na parte de execução a gente pode integrar a parte de automação, ¿sí? Hoje se estão desenvolvendo muitas tecnologias que conseguem ajudar na automação dos processos, na automação da perfuração, ¿sí? Então, a gente precisa ter ferramentas com inteligência artificial que sejam capazes de tomar decisões em tempo real, na perfuração. Ferramentas que sejam capazes de alertar se algo está indo errado, ¿sí? ¿Por qué yo falo esto? Porque todo esto permitirá mejorar aspectos de HCE, ¿sí? Va a permitir tener menor cantidad de personas a bordo, ¿sí? Y también puede nos ayudar a incrementar el monitoramiento remoto de los pozos, ¿sí? Entonces, yo acho también muy importante interagir todas esas iniciativas con el monitoramiento remoto, ¿sí? Al final, ¿cuál es el output de este proceso? Una cosa muy importante para mejorar todo el proceso es tener un sistema que tenga la capacidad de retroalimentar y optimizar cada uno de los elementos que yo falei anteriormente, ¿sí? Oye, ese elemento que es capaz que tiene esa capacidad de retroalimentar y optimizar, en la industria conocen como digital twin. Entonces la gente va a tener que hacer fuerza para todo ese tipo de iniciativas, botar en frente y continuar desenvolviendo ese tipo de iniciativas, ¿sí? Mas, como yo falei anteriormente, a gente precisa tener esas parcerías con las empresas operadoras para conseguir botar en frente esas iniciativas. Acho que esa es una parte que yo quería falar un poquito de esa transformación digital y que yo pienso que puede nos ayudar más en frente no escenario actual do Covid-19. Obrigado. Então, partindo aqui para o Q&A, a gente selecionou algumas perguntas. Pessoal, a gente não vai conseguir responder a todas, né? A gente tem um tempo limitado, a gente está tentando se manter dentro do horário, mas a gente selecionou algumas aqui que a gente acha que vai gerar algumas discussões. A primeira delas é do Samuel Oliveira, que diz: apesar desse histórico de ciclos, a pressão sobre outras fontes de energia é cada vez maior. A impressão que a retomada é cada vez menos expressiva. Vocês concordam com isso? Eu posso responder essa pergunta. Na verdade, discutir, né? Porque eu não sou o dono da verdade. Mas o que acontece é que, por mais que a gente queira, a maioria das energias alternativas, acho que a gente queira aceitar que elas são verdadeiras, que estão competindo com o petróleo, elas ainda são, boa parte delas ainda são subsidiadas pelos governos. Então, quando o preço do petróleo baixa demais, essa competitividade do preço do petróleo em relação a elas aumenta demais também. Num cenário pós-Covid, onde, com certeza, você vai agravar as crises fiscais pelos países, a situação, a possibilidade de subsídios para esse tipo de combustível é ainda menor, e, na verdade, a competitividade do petróleo aumenta substancialmente em relação a isso, tá? Então, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que num cenário como esse, quando o petróleo cai muito, a competitividade das energias alternativas piora substancialmente, tá? Então, na verdade, esse cenário acaba levando a um cenário pior para as energias alternativas. Tá? Pedro, pouco complementando o que você falou, eu tenho estudado pouco como vai ser o comportamento da energia nos próximos 30 anos, sim? E muitos estudos concordam em que a demanda energética vai continuar crescendo, sim? Salvo que tenhamos eventos como este que aconteceu agora, mas a demanda energética, tanto do óleo quanto energias alternativas, vai crescer,
Sim? Então, ao final, eu acho que as duas vão se complementar, não vai ser como que uma vai competir com a outra. E é a visão que eu tenho, e muitos estudos de o comportamento da energia nos próximos 30 anos falam desse jeito. Então, eu acho que a gente não vai competir com energias alternativas, a gente vai se complementar e a demanda energética vai crescer. Nem concordo com você que no longo prazo isso pode acontecer. O problema é que esse a longo prazo ainda não chegou, né? A verdadeira é assim, você ainda necessita de subsídios governamentais. Em raríssimos países são as exceções. E uma situação como a do Covid hoje em dia, onde agrava as crises fiscais dos países, essa situação fica um pouco mais difícil. Mas eu concordo com você, no longo prazo não tem como fugir, elas vão se complementar. Bruno, você quer fazer um contraponto nisso? Você que está com esse viés de renováveis aí, então achei que você fosse falar, deixei. Sim. Na verdade, falando obviamente cada um de nós, a gente divide as nossas visões baseadas nas experiências que a gente passa, o que a gente vê no nosso entorno e tudo que a gente estuda em relação ao mercado. De fato, concordo com o Pedro que hoje as energias renováveis ainda dependem bastante de outros subsídios para estar no mercado. Então, tratando de 2019, em curto prazo, até de certa forma médio prazo, ainda são dependentes. Seja dentro de uma mesma empresa, são dependentes de um lado de upstream da empresa, como ajuda, seja dentro de um ambiente continental, como ele mencionou, mas também concordo que a transição energética, ela é, principalmente pelas pressões impostas por alguns governos, ela é inevitável. Esse é um movimento que eu tenho até, de certa forma, observado com um pouco mais de cuidado em termos de resposta de algumas das grandes operadoras. E se você prestar bastante atenção nos relatórios de sustentabilidade, como a coisa vem mudando, ao menos as promessas elas têm se aumentado em termos do balanceio, né, entre os diferentes tipos de energia. Então, acho que, de fato, curto prazo ainda é cedo, mas no longo prazo, certamente, a gente vai ver aí um balanceio ainda maior. Excelente, Bruno. Muito obrigado. A gente tem aqui mais duas perguntas. Só para complementar. Claro. Fica à vontade, Pedro. Vai lá, manda bala. Esse longo prazo pode ser bem longo, tá? Então, é uma coisa assim que é difícil de quantificar agora, quando é que exatamente isso vai acontecer. Tá? Eu acho que o pessoal ainda, assim, é claro que todas as companhias estão se preocupando com isso, mas cenários como o do Covid, eles dificultam ou atrasam essa transição, tá? Então, é uma coisa ainda, é como se você estivesse investindo no mercado acionário em vez de ir na renda fixa, tá? Pode ser que te dê um grande retorno no futuro, mas ainda há uma certa incerteza sobre isso e quando é que virá esse retorno, especialmente após Covid. E uma coisa para complementar aí, também o que o Bruno fala, realmente a visão das companhias hoje é virar zero carbono, né? Então, eles têm essa visão de procurar alternativas para virar carbono neutro. Então, eles estão agora apontando nesse horizonte. Se vai se retrasar um pouco, pues pode que se retrase, mas o objetivo é esse. Se você vê até recentes notícias de algumas das grandes corporações, você vai perceber que algumas delas saíram já pós notícias do Covid, já apontando aí para 2030, entre 2030 e 2050, o aumento das suas ambições frente ao que era antes, nessa direção. Como eu disse aqui no começo, eu não estou falando das opiniões das nossas companhias, tá? Eu estou falando da minha opinião pessoal bem clara. A minha opinião pessoal é que realmente esse vai ser um processo que vai ser um pouquinho mais difícil, tá?
E eu não vejo uma data exata, então é um pouco complicado. Mas é um negócio entusiasmante e que a gente espera que dê certo, né? E que no longo prazo, com certeza, isso vai acontecer. Show. Obrigado, pessoal. Bom, indo para a próxima pergunta, a gente poder debater aqui. Na verdade, são duas perguntas que se complementam muito bem. Começando pela primeira, a Larissa Nunes. Qual a realidade no Brasil hoje em relação à automatização de perfuração? O que vem sendo usado? Essa nova crise pode gerar um delay na implementação dessas novas tecnologias? E aí o Alex Reis, ele complementa. A modernização e a digitalização demandam investimento. O que vocês acreditam que as empresas estão dispostas a investir em momentos de crise? Aí eu passo a bola aí para vocês. Bem, eu não posso falar especificamente no Brasil, mas eu acho que no ponto de vista mundial, as sondas que estão sendo sucateadas hoje são normalmente as que têm menor índice de automatização, tá? Então, quando você vai olhar esse tipo de coisas que estão menos automatizadas, estão sendo sucateadas. Então, quem está menos automatizado, ele não vai encarar a automatização como um custo de que você vai ter que recuperar num contrato só, e sim como um investimento a ser feito. Isso é um pouquinho mais fácil de ser aprovado, tá? É claro que a situação atual agrava demais, porque eles estão com dificuldade de acesso a capital, algumas companhias estão numa situação muito ruim, mas eu acho que no longo prazo, eles não vão ter, no curto prazo, eles não vão ter como se adaptar. As que não se adaptarem, provavelmente vão perder desempenho, e por perder desempenho vão acabar saindo do mercado, vão ser preteridas, tá? Elas só vão ficar confortáveis, na verdade, se fosse um mercado que você tivesse demandando sonda em excesso. E aí essas companhias estariam numa posição de conforto, de que, poxa, o cara quer uma sonda, né? E está faltando, então não preciso fazer nada. Nessa situação atual, eu acho que ele não vai ter muita saída, a não ser aumentar a automatização, até porque ele está competindo hoje, como eu falei, né? Boa parte das sondas de quarta geração já foram embora, uma parcela considerável das de quinta geração já foram embora, e algumas da sexta geração, que eram menos automatizadas, elas estão passando por um processo, algumas companhias estão passando por um processo de automatização dela. É uma necessidade para se manter na indústria. É assim como eu vejo hoje. Tá? Concordo plenamente. Eu vejo que varia bastante de organização para organização, principalmente que, dependendo da visão da aplicação da transformação digital, umas veem como não, isso é um determinado custo e a gente está no momento de salvar custo, e outras veem como não, isso é um investimento que vai ajudar a gente a sair da crise ainda mais forte. Então, varia bastante do posicionamento de mercado de cada uma das organizações, de uma para outra. Um ponto aí adicional para responder a pergunta, tem iniciativas para automação? Sim, tem. Acho que no mercado global tem feito alguns testes de ferramentas para na parte de perfuração, ferramentas que conseguem perfurar poços automaticamente. Não sei se no curto prazo, com a atual crise, essas ferramentas consigam ser trazidas para o Brasil, mas eu acredito que em mediano prazo essas inovações tecnológicas têm que vir, porque van a ser melhor a operação, ¿sí? A gente vai ter ganho na parte da HSE, a gente vai ter ganho na parte de diminuição de pessoas a bordo. Então, eu acredito que no mediano prazo, seguramente, muitas dessas tecnologias vão a vir para o Brasil e vão a ser implementadas. ¿Sí? E o importante é que já estão sendo feitas, sendo testadas, e em alguns casos já têm aval para ser utilizadas. Então, acredito que daqui a um mediano prazo, essas tecnologias podem vir para o Brasil e ser utilizadas aqui. Só para complementar aí, eu acho que para Q1 do ano que vem já estará sendo feito o primeiro deployment
de uma sonda inteligente aqui no Brasil. Então, aí vai ser o primeiro projeto, e isso aí eu acho que vai trazer muitas lições aprendidas também para a indústria aqui localmente. Vitor, você podia só complementar o que é uma sonda inteligente aí para a nossa audiência, explicar? Uma sonda inteligente vem com tudo que o Nelson, Bruno, Pedro falaram. Em si, o objetivo principal dessa sonda é que ela seja automatizada, sim, que cada vez os processos sejam feitos de maneira com menos pessoas, você elimina o carbon footprint da sonda, diminui a exposição de HSE, consegue também colocar toda essa plataforma de perfuração em um mundo digital, em que a gente consiga, por exemplo, colocar durante a perfuração dos poços, ela consiga se retroalimentar de maneira inteligente, para que você precise utilizar menos pessoas, sim, e também ter um centro remoto, onde você consegue também ter o multi-skilling das pessoas. Bem muitas coisas aí junto com essa solução, mas essa é uma solução do futuro. Eu acho que essa do centro remoto, na verdade, é uma solução do presente, tá? Tem centro de suporte à decisão em terra, que aumenta bastante a integração entre as equipes de terra e as equipes embarcadas, tá? Isso aí é uma coisa que veio para ficar e é o caminho. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, mas a gente já tem um grande avanço na velocidade da interação, né? Eu me lembro quando eu comecei no petróleo, a gente tinha que ter relatório só uma vez por dia, o telefone era complicado. Então, hoje você tem um fluxo de dados, você pode interferir com eles, você pode ter os dados da sonda nos centros desse suporte à decisão, e você pode ter todo aquele apoio de equipes todas juntas, né? Porque o que não acontece, talvez, às vezes na sonda, essas equipes de terra, pelo centro de suporte à decisão, podem buscar interação entre eles, né? Então, eu acho que realmente a gente pode melhorar bastante, mas o caminho a gente já está seguindo nesse caminho, né? Pessoal, para a gente manter a adesão ao tempo, tem tempo mais para uma pergunta. A gente selecionou aqui a pergunta do Marcelo Hackbart, sobre a possibilidade de trocas de lições aprendidas entre contratadas, operadoras, para otimizar a inovação tecnológica. Jean, você quer falar um pouco sobre isso? Ou outro? Vitor? Pedro? Acho que, Thiago, hoje já é bem comum essa lição aprendida entre operadora e prestadora de serviço. Então, normalmente a gente tem o Drill Well on Paper, Complete Well on Paper, e durante a fase de planejamento aí é feito um grande overview aí de todos os poços perfurados na área ou numa área similar, e normalmente isso acaba sendo um ponto decisório aí entre escolher os provedores, né? Quem tem mais experiência na área a ser perfurada, quais os resultados obtidos, qual a quantidade de informação e como isso mitiga o risco da perfuração. Então, acho que hoje já estamos bem avançados em relação a isso, e a tendência é cada vez ter mais interação. A tendência é que cada vez mais as informações sejam compartilhadas, né, entre operador e prestador de serviço. Já, eu acho que a pergunta era um pouco mais global, era como as operadoras em si conseguem juntas reduzir custos por meio de inovação e essa troca de informação entre operadoras. Se eu bem entendi a pergunta do Marcelo. Eu acho que esse ponto é apostando aí na tecnologia, né, que os provedores fornecem. Eu acho que através de painéis como esse e todos os outros movimentos que a gente faz na indústria, Oil and Gas, Papers, a gente consegue compartilhar bastante informação
Hoje a gente tem uma vasta gama de informação na internet, SPE tem muita coisa, há um incentivo grande e o reconhecimento, né, dos profissionais que fazem, né, os papers, que compartilham informação. Então, parte da parte prática, que é apostar na tecnologia, apostar no projeto, trazer a ferramenta, ter um resultado, divulgar esse resultado e as companhias realmente engajarem, né? Isso acontece, isso eu acho que é até bem comum, esse compartilhamento de resultado para todas as operadoras. Eu tive a oportunidade de, por algum tempo, fazer parte de um comitê de transformação digital, aceleração e inovação aí no Brasil, quando ainda no Brasil. E esse comitê, ele tinha representantes de cada uma das empresas, e para ser bastante honesto, acho que foi uma das experiências mais interessantes olhando por essa perspectiva em como a gente poderia trabalhar como indústria e como um todo, e não só como empresas tentando proteger o seu patrimônio, né? Então, foi importante até para entender um pouco em que nível de maturidade cada empresa estava se posicionando e como a gente poderia se ajudar, e até mesmo se vocês pensarem pela perspectiva de algo que salva tempo operacional ou tempo de bordo para uma empresa que possa ser aplicado para todas ou que possa até acelerar o deployment de um novo equipamento, de uma nova tecnologia, quando várias componentes se juntam para aquele mesmo objetivo. Então, esses comitês também podem ser uma fonte muito rica de incentivo à aceleração e entrega para a indústria desses novos projetos. Só queria complementar aí rapidinho, Thiago e Bruno. Eu acho que é muito importante, e a gente está falando agora de informação, né? Trocar informação com as outras companhias, ou com os operadores, etc., né? Através de várias vias, né? SPE, OTC, Real and Gas, esse tipo de coisas, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais além disso, né? A gente tem que utilizar, acho que melhor nosso tempo, né? Quando a gente prepara um DWOP ou prepara um estudo de poços offset ou todos esse tipo de coisas, quanto tempo a gente demora para, por exemplo, fazer o planning de um poço de exploratório ou um poço de development ou alguma coisa assim? Acho que tem companhias que demoram, pode ser 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né, para elas se planejarem. Essa utilização de informação poderia estar sendo retroalimentada em um núcleo, certo? E a gente tem que mudar. A gente não pode continuar fazendo projetos de poço 2 semanas, entendeu? 3 semanas. Vem outro poço, você tem que clicar, assim, clique, e você já tem que ter o programa de poço. Você tem que colocar inputs, profundidade, faces, fluido, papapá. Aí depois o DWOP, você clica assim, aí você tem todas as lições aprendidas. E o mais importante é você medir teus KPIs durante a perfuração. Porque não adianta chegar no próximo dia, entrar na reunião de operações, ficar lá 2 horas discutindo do que aconteceu ontem. Você tem que fazer mudanças durante a perfuração, com o crew. O crew do dia está um pouco mais adiantado. O que aconteceu com o crew da noite? Vamos conversar? Não, que tinha um cara que estava doente, ou teve mau tempo, etc, etc. Mas as mudanças têm que acontecer em real time. Não a gente olhar para isso na reunião de operações. Então, tem vários caminhos, tem várias ferramentas que permitem você colocar toda a informação e você já apresentar um programa pronto, entendeu? Eu só acho que tem que ser o futuro, a gente tem que se acostumar com isso aí. Obrigado, acho que foram excelentes respostas. Desculpa as outras perguntas que a gente não pôde responder aqui. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para os nossos panelistas para
fazer um encerramento, alguma coisa bem rápida para a gente se manter no tempo. Depois de vocês fazerem a sua palavra, a gente vai passar a palavra aqui para a diretoria da SPE para finalizar o evento. Tá bom? Já agradeço a presença de vocês e por terem me convidado para moderar esse debate. Obrigado. Acho que eu posso começar, então. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a SPE Brasil pelo convite, agradecer a todo mundo que participou. É muito importante que a gente tenha esse tipo de discussões, que a gente se coloque juntos como profissionais, né, como pessoas com visões similares e também visões opostas, e principalmente no momento como esse, num momento tão complexo, não só para a nossa indústria, mas para o mundo como um todo, a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência com outras pessoas é fundamental, trazer um pouco do que a gente aprendeu nessa estrada ao longo dos últimos anos, cada um de nós aqui. Queria agradecer aos meus companheiros panelistas também pelas excelentes discussões e deixar um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, eu acho que eu posso continuar. Obrigado a todos aí pelo convite, no equipe de SPI do Brasil. Verdade, esta é uma boa oportunidade para todos nós acrescentar nosso conhecimento e fazer essa troca de informações para o futuro, né? Importante que as pessoas hoje pensem um pouco fora da caixa, olhemos no futuro com esperança. A verdade, são tempos um pouco difíceis, mas a gente vai conseguir sair disto e continuar no nosso caminho para continuar melhorando os processos e o mensagem também, temos que sair desta crise com uma mentalidade diferente. Temos que fazer coisas diferentes do que fazemos hoje em dia, ¿sí? Coisas que agreguem valor y que para la siguiente crisis, si va a haber, que já estemos preparados. Então, acho uma boa oportunidade para começar a trocar essa mentalidade de todos nós e continuar em frente. Obrigado aí a todos pela invitação, pelo convite. Bem, agradeço também a SPE, né, todos os panelistas aí, todo mundo que acompanhou a gente hoje. Tempos difíceis fazem pessoas fortes, então é momento da gente evoluir, como o Nelson disse, pensar diferente, pensar fora da caixa, e evoluir não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? A gente tem que sempre estar buscando outros caminhos, sempre tem que ter um plano B. Então, acho que o momento é propício para a gente fazer uma revisão interna aí e pensar lá na frente qual caminho a gente vai seguir. E é isso. Agradeço a todos e obrigado aí. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, muito obrigado à SPE por esse convite. E a mensagem que eu deixo a quem participou desse evento é que esse é o melhor momento para você realmente aprender, tá? Então, se tiver uma oportunidade, persevera bastante, aprender o máximo, e quando vier o momento de alta, vocês vão ser recompensados. Boa sorte a todos. Meu turno aí. Queria agradecer aí pela excelente iniciativa, Rodrigo, Victor, Thiago, SPI, todos vocês aí também, os presidentes, acho que foi uma experiência muito boa, muito grato pelo convite. E a única palavra que eu queria mencionar aí, para resumir esta situação, acho que é a palavra resiliência, né? A gente tem que continuar aí positivo, as coisas vão melhorar e bola para frente. Obrigado aí pelo convite e também pela audiência aí. Um abraço a todos. Tchau, se quiser, antes de passar para a gente, Pedroso e para Max, a gente quer, obviamente, agradecer muito os panelistas, vocês distinguiram e ótima presença, também agradecer muito ao público que está acompanhando a gente sabe que
o dia pode ser pesado e cansado nessa jornada de distanciamento social, então estarem aqui às 8 e quase 8h40 da noite, horário local Brasília, acompanhando esses 160, 170 pessoas que estão vendo esse conhecimento, deixa a gente muito feliz, porque nosso objetivo é sempre tentar trazer demanda e oferta, trazer quem pode tem tempo para ajudar a trazer sua experiência e conhecimento, junto com o público que quer saber sempre e aprender mais, disseminar conhecimento, sempre nossa missão na SP, e apesar que a gente tem Young Professionals aqui envolvidos, a gente estamos para todas as cidades, então agradecer muito aos panelistas, ao público, e agradecer muito ao Thiago, Vitor e Max da equipe do Young Professionals que estão trabalhando muito nesse evento, e obviamente para a Xenite, Pedroso e nossos diretores sêniores, para quem agora passo a palavra para o encerramento. Só lembrando também para todo mundo, quem não é membro da SCP, para se afiliar, se a pessoa está atualmente procurando uma vaga, um emprego, é de graça se afiliar na SCP, para estudantes também, seja mestrado, doutorado ou graduação, e em breve estaremos anunciando umas taxas menores para se afiliar para quem é membro profissional, lembrando que muitas empresas têm parcerias com a SCP e permitem fazer essa afiliação por meio delas. E qualquer dúvida que tenha faltado, que a gente não tenha conseguido responder por aqui, a gente pode ver depois com o Thiago, com o Max e os panelistas, a gente pode talvez colocar em contato por e-mail ou algum outro meio. E também, mais uma vez, não mencionei no início e aproveito e menciono agora, agradecer ao Laje realmente pela recomendação e apresentação do Pedro e pela presença hoje. Pedroso, Laje, querem falar alguma coisa? Então, deixa eu falar antes para você encerrar definitivamente. Primeiro, agradecer à organização do evento, aos Young Professionals, né? Foi muito interessante esse painel, muito bem organizado. Obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Tivemos um público bem significativo. Lembrar também, não é só para os Youngs, né, mas nesta fase, o SPE ele se preocupa com quem está no que a gente chama de transição, né, ou seja, aquelas pessoas que estão procurando emprego, elas têm isenção da taxa, né, então é um momento importante se você quiser se afiliar ao SPE, justamente para ter esse networking, para ter esse contato com essas pessoas. É um momento interessante no qual você se diz, né, que está com dificuldade por causa de uma transição, e isso tem sido, infelizmente, muito frequente, né? Então, aproveitar esse momento para fazer, para se filiar, é uma boa alternativa. Uma pergunta que não foi respondida aí escuta, e que características, o que eu tenho que aprender nesse momento? E eu tinha pensado em duas palavras. Uma, o Vitor já falou, resiliência. Resiliência é aquele negócio, né, de você tentar 10 vezes quando os outros tentaram 9. Então, essa é a primeira mensagem, eu acho, resiliência nesse momento vai fazer a diferença. E a segunda é a adaptabilidade, é se adaptar, né, é saber mudar. E esse evento, por exemplo, é um exemplo típico do quanto a gente mudou, e quanto a gente mudou rapidamente, e quanto a gente vai mudar mais daqui para frente. Então, aprender a se adaptar, aprender, ou seja, buscar novas soluções, olhar fora da caixa, né? Como foi falado aqui. Eu acho que é esse o caminho, resiliência, vamos manter firme e vamos aprender a mudar. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado novamente pela organização do evento. Xenite. Só um gancho aqui, rapidinho, o Xenite e Carlos, o Pedroso. Eu postei aí no YouTube o link do site da SPE com um toolkit para essa transição, tá? Então, se vocês estão com essa situação, né, de transição, a SPE tem um site específico com ferramentas para ajudar nessa questão. Então, eu coloquei lá no YouTube, deem uma olhada, é um material bem rico, eu acho que vai ser bem útil para vocês, tá bom? Pode falar, Xenite, desculpa aí interromper. Lágio, quer dar uma palavra? Está adiantado a hora, se eu começar aqui, rapaz... Fala um pouco mais alto aí que tá baixo. Deixa eu ajeitar aqui. Está um adiantado da hora, você quer que eu comece aqui? Não, 1 minuto, eu vou falar 2. Então tá bom, 1 minuto. Não, eu fiquei bastante feliz porque o pessoal está muito focado na questão da
introdução de novas tecnologias, inovação. E a gente sabe da nossa indústria, que a nossa indústria não é exatamente uma indústria inovadora e que introduz a tecnologia a todo momento. E isso não é assim, porque as pessoas não gostam de tecnologia, não é por causa disso, é pela estrutura que a gente tem. Então, quando você tem uma estrutura em que o Pedro bem caracterizou a questão dos drilling contractors, em que essa estrutura ela dificulta muito a introdução, porque tem investimentos, os investimentos são elevados, você normalmente vai acabar com esse processo todo de crise, que vai ter menos empresas significa um mercado mais restrito, o mercado menos restrito ele é mais afeito à inovação, porque ele não precisa inovar, o cliente dele está ali, vai ter que contratar ele mesmo. Eu não vou nem entrar no detalhe das empresas prestadoras de serviço de perfuração, porque sempre que a gente fala isso num contexto de drilling contractors, etc., eles sempre falam, vocês reclamam da gente, mas é muito pior o negócio de serviço de perfuração, só tem 3 ou 4 companhias e olhe lá. E isso, na verdade, a gente sabe disso, isso, digamos assim, molda a estrutura de toda a companhia, de todo o mercado que a gente está falando, toda a indústria de óleo e gás. Então, eu estou entendendo pela palavra de vocês, digamos assim, pela visão que vocês têm, que talvez a gente consiga no futuro mudar isso aí, mas é um desafio grande. E o desafio não é somente pela vontade e intenção das pessoas, é porque existe toda uma estrutura de capital e de ganhar dinheiro por trás disso, e que não ajuda no nosso caso específico. E esse é um ponto crucial. Existem alguns livros, eu estou falando disso que eu trabalhei durante muitos anos em P&D, né? No Centro de Pesquisa da Petrobras, fiz diversos cursos em várias empresas, e livros sobre o assunto, por interesse próprio, né? Então, bom, meu minuto já deve ter acabado. O que a gente aprende é o seguinte, a forma como você tem a sua estrutura de preço, o seu mercado e a sua cadeia de fornecedores influencia muito na introdução de novas tecnologias. Só isso. Bom, gente, parabéns aí, foi muito bom, muito boa apresentação de todos vocês, eu curti, gostei muito. Ok, eu queria dizer o meu muito obrigado, tá, a todos que ficaram aqui, né, que participaram, né, pelo nosso Ibope aqui, deu mais de 160 pessoas, tá, 160, né, então, eu só vou fazer um pequeno resumo aqui, tá, e vou encerrar, tá. Então, o Pedro falou, né, sobre sucatear sonda, né, de 8 anos, né, de existência, né, isso é terrível, né, 8 anos é sonda nova, né. Aí o Nelson disse que não morreu de fome até agora, né, Nelson? Então, essa indústria é cíclica, né? Então, a gente vai continuar. Então, ânimo, pessoal, que, sabe, continue estudando, como o Nelson falou, né? Aí o Vitor falou sobre a tecnologia, né? Que a nossa indústria realmente não é das tecnológicas, né? E também falou sobre a transmissão, né? De conhecimento, de geração para geração, né? E também que a gente tem que continuar, né? Isso é muito importante, evoluindo, mesmo atingindo já, né, aquela zona de conforto, né? A gente acha que está tudo bom, mas não está, né? Na verdade, você fala, não, vou aumentar minhas vendas em 10%. 10% é bom? Não sei. Aí, por isso que a gente entra no limite técnico, né? Drilling the limit, né? Então, qual que é o limite técnico, né? Eu lembro, por exemplo, qual que é o limite técnico de trocar o pneu, né? Que me falaram aí, né? Antes era 7, agora é 2, né? Mas na Shell eu usava o limite técnico de construir uma casa de 3 quartos, com tudo aparelhado, gabinete, tudo. Quanto tempo? Aí começavam a falar em 3 semanas, 1 semana, 5 dias. Você sabe qual que é o recorde? 2 horas e 43 minutos. Tá? Você fazer uma... Mas isso é o limite técnico e não interessa quanto você vai gastar. Logicamente, a gente tem que levar pela parte econômica, em qualquer coisa, né? Mas esse é o limite técnico, tá? Então, se você botar todo o recurso, tá? E não é pré-moldado, você tem que montar tudo no local. 2 horas e 43 minutos. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver esse vídeo, muito interessante, tá? Bom, o Jean falou sobre os contratos, né? Contrato lump sum, bundle, né? Taxa de performance, é uma coisa que eu gosto muito, né? Realmente você paga, né? Se performar é win-win, né? Os dois ganham, tá? O Bruno falou muito sobre transformação digital, né? E realmente é o caminho que a gente está indo, né? E também sobre os renováveis, tá? Eu acho que também vai levar muito tempo, né? Então, quem está iniciando aí, pode ficar sossegado, vocês vão aposentar na carreira, tá? Pode ficar sossegado, tá?
Eu dizia isso para meus filhos, né? Meus filhos jamais vão para engenharia de petróleo, né? E hoje eu tenho um filho na Petrobras aí já com 10 anos, né? Então, bom, e só para terminar, eu acho que a lição importante é networking, tá? Então, a SPE é um lugar excelente para você fazer networking, né? Então, se você quer um emprego, networking, entendeu? Sempre o cara vai te lembrar de você. Então, eu acho que sabe, vale a pena se associar, né? E é de graça, né? Então, até injeção na veia, né? Então, pessoal, muito obrigado, boa noite, tá? Quer, Max, a palavra final aí, Rueda? Depois dessas palavras aí, fica até difícil superá-las, né? Muito bom. Mas assim, do meu ponto de vista, só para complementar rapidamente, foi uma aula que vocês passaram hoje. Gostei, pô, todas as mensagens passaram, tudo que tange do sentido dos limites tecnológicos, até onde a gente consegue chegar e a capacidade que a gente tem de ultrapassar esses limites, né? Claro, nas suas devidas limitações, mas também um assunto voltado para as pessoas, né? Que é aquela questão que o Pedroso bem comentou sobre a você ser resiliente, você tentar aquela vez a mais que os outros não conseguiram tentar ou deixaram de tentar. Então, acho que em momentos como esses, a gente deve ter perseverança, resiliência e muito bem pontuado pelo Schmidt, a questão do networking. Isso é chave em qualquer lugar, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu acredito que muito bem colocado por todos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui também. Lembre de próxima quinta-feira, já tem dia 28, já tem um ótimo tema que vai ser de HSE, meio ambiente de segurança, sobre contenção da Covid offshore, um tema bem legal, com os palestrantes muito legais também. Então, convidamos, inclusive, nossos atuais panelistas a participarem como público na próxima quinta-feira. Obrigado. Super. Vamos encerrar. Tiago, fechamento de ouro, Tiago. Não tenho mais nada para falar, não. Acho que já se falaram tudo. Só agradecer a todos e desejar uma boa noite e que fiquem todos bem. Tá, cara. Pessoal, muito obrigado, hein? Boa noite para todos. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau.